A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do EBD em Foco. Estou aqui, meu nome é Vitor, para um vídeo de dicas, onde eu quero falar para vocês e trazer para vocês dicas referente à lição de número 3 da nossa lição aí do segundo trimestre de 2021 da Escola Dominical, onde o tema que vai ser desenvolvido é sobre os dons de revelação, tá certo? É sobre esse tema aí da lição da Escola Dominical que eu vou trazer dicas. Lembrando que esse é o nosso vídeo de dicas, onde nós não fazemos o comentário completo da lição, mas nós pontuamos algumas sugestões, alguns caminhos que você, professor e professora da Escola Dominical, pode seguir aí, e o intuito é agregar conhecimento, agregar perspectivas para te ajudar em caminhos que você pode trilhar na sua escola bíblica dominical, tá bom? Se você gostar desse vídeo, deixa seu curtir, peço que você compartilhe com demais irmãos aí esse conteúdo para mais professores e professoras da escola dominical. E também deixe seu comentário, suas dicas aqui pra gente, alguma sugestão que você tem, comente aqui que a gente está lendo, né? E a primeira dica tem relação com os comentários que vocês fizeram aqui, tá? Quero já passar para vocês os slides aqui, vamos lá? Dica número 1 é uma dinâmica para a aula, né? Por quê? Nos comentários eu percebi que alguns irmãos, algumas irmãs estavam pedindo pra gente trazer alguma dica de dinâmica para as aulas, né? O que acontece? Eu nunca tinha pensado em trazer dinâmicas pelo sentido de que as congregações são muito diferentes, os públicos são distintos e às vezes a gente não sabe se esse conteúdo é atrativo, né? Mas como alguns irmãos e algumas irmãs pediram dicas de dinâmicas, eu vou estar sugerindo aqui uma dinâmica que você pode estar fazendo aí na sua escola bíblica dominical, professor e professora com os seus alunos. Então a gente sabe muito bem que tem congregações, por exemplo, que a da escola bíblica dominical é ministrada no púlpito, com microfone, muitos irmãos estão na congregação, então fica mais difícil, né? Uma coisa mais expositiva a aula. Então, mas para aquelas igrejas, né, que é feita a escola dominical na sala de aula, ou tem a possibilidade de uma conversa mais próxima com os irmãos, com as irmãs, vai ser muito útil essa dica. Então eu tenho mais 4 dicas interessantes, além dessa para você, tá? Serão 5 dicas no vídeo de hoje. Então a primeira dica diz respeito a uma dinâmica e eu quero passar elas para vocês aqui. Ó, acompanha comigo no slide. Que dinâmica é essa? Qual que é a ideia que eu acho que é interessante você fazer para aproveitar aí a aula da Escola Bíblica Dominical? O tema da aula é dons de revelação, ok? Então, tem 3 dons que se encaixam nesse tema, certo? São 3 dons. O que você vai fazer? Qual que é a ideia? Em 1 Coríntios nós temos uma quantidade de 9 dons espirituais, certo? Então temos o dom, por exemplo, né? Os dons de curar, dons das palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Temos 9 dons. Você pegaria um papel, ok? Pegaria um papel e anotaria os 9 dons e cortaria esse papel e faria 9 pedacinhos de papel. Em cada um desses pedacinhos estaria o nome de um dom, ok? Então, são 9 pedaços de papel, com cada papel escrito um dom. O que você vai fazer? Você vai entregar aleatoriamente para os irmãos. Você vai entregar aleatoriamente para cada um. E você vai pedir para cada um, né, uma vez um de cada, que ficou com o papel, abrir o papel e ler o dom que está ali escrito, tá bom? Então a pessoa vai abrir o papel e vai ler o dom. Quando ela abrir o papel e ler o dom, o que você vai pedir? Para alguém, ou a pessoa que está com o papel, ou a outra pessoa que está na aula, falar para a gente, né, falar para a sala de aula, perdão, alguma passagem do Novo Testamento ou do Antigo Testamento que fale sobre esse dom ou algum momento que as pessoas viram esse dom aparecer. Então, vamos supor que você entregou os 9 papéis, aí você pediu para uma pessoa abrir, a pessoa abre, aí está escrito lá, dons de curar. Aí você vai falar assim, tá, alguém por favor me fala alguma passagem do Antigo ou do Novo Testamento que nós vemos a manifestação desse dom de curar. Aí, por exemplo, alguém pode falar assim, tem a passagem da mulher do fluxo de sangue. Aí você, beleza, correto, vamos lá, próximo. Tudo bem, vai saber fazer os 9. Aí você falou, gente, vimos os 9 dons e vimos passagens que falam sobre esses 9 dons. Após isso, você vai falar para os alunos que existem 3 categorias de dons. Dons de revelação, dons de poder e dons de locução. Isso está na revista, está na lição de número 3. Você aprendeu isso, você que leu a revista sabe que está lá. Tem 3 dons que são explicados na lição. Dons de revelação, poder e locução. Aí você vai falar para eles
e perguntar quais são os 3 dons entre os 9 que nós falamos que você acha que está no dom de revelação. Quais são os dons de revelação que entrariam nessa categoria? Aí a pessoa pode ser que acerte, né? E se ela acertar os 3 dons, você fala, tá certo. Se por acaso a maioria das pessoas falarem errado, falarem não, né? Colocarem, por exemplo, o discernimento de espírito, que entra no dom de revelação, né? Colocarem o discernimento de espírito lá no dom de locução, aí você deixa, né? Mas aí você vai dar a sua aula, você vai explicar na sua aula quais são os dons e você vai mostrar na aula aonde entra e quais são os 3 dons de revelação. Essa é uma dinâmica que você pode fazer em sala de aula com os alunos da sala. Por quê? Uma dinâmica, qual que é o objetivo da dinâmica? É como um quebra-gelo, é uma interação do aluno, uma forma didática de você ensinar sobre o tema. Então, às vezes, ficar falando expositivamente, algumas pessoas preferem, né, no início da aula, numa introdução da aula, fazer com que as pessoas relembrem. Pode ser que muitos irmãos já sabem sobre os dons, né? Mas a gente não pode esquecer, isso é uma verdade, né? Que os professores, eles têm que se preocupar com todos os alunos que estão em sala de aula, né? E às vezes a dinâmica, ela pode ajudar algum aluno que esteja ali a captar melhor a informação. E essa forma, um pouco de brincadeira, um pouco de interação, pode ajudar a refletir, né? Fazer a pessoa pensar. Quando você colocou o papel para uma pessoa, né, e perguntou sobre o Antigo ou o Novo Testamento, uma passagem que expressa aquele dom, ainda que outra pessoa responda, você está fazendo uma dinâmica na aula do quê? De todas as pessoas pararem para pensar qual pode ser o dom, pararem para tentar responder. Então, essa é a dica que eu trago para você, uma dica de dinâmica. Como muitos irmãos e irmãs pediram dinâmicas aí nos vídeos de dicas, eu elaborei essa daí. Espero que seja interessante para aquelas salas de aula, aquelas realidades que é possível fazer isso, tá bom? Essa foi a dica número 1. Vou agora para a dica de número 2. Qual que é a dica de número 2? É uma ênfase que eu quero dar para você, que você precisa entender a estrutura da aula, tá? A forma que a lição está organizada. Essa lição, principalmente, se você não entender a estrutura dela, a forma que ela está organizada, pode ser que você ensine mal essa lição, professor e professora. Isso acontece muito. Às vezes, nós dominamos os conceitos, né, que estão lá colocados na revista, na lição, mas se a gente não presta atenção na estrutura, como ela está organizada, a gente, às vezes, não capta muito bem as informações. Então, eu quero te lembrar aqui na dica de número 2 que a aula tem uma estrutura muito clara e você não pode perder essa estrutura de vista. Qual que é? Vamos lá. O comentarista utilizou um texto de 1 Coríntios 14, 26, né, lá no texto áureo, ok? 1 Coríntios 14, 26, que fala sobre revelações. Ou seja, os cristãos, quando se ajuntarem, alguns tinham para compartilhar revelação. Então, em 1 Coríntios 14, 26, é dito, né, quando os cristãos se reunirem, alguns cantem, né, alguns entreguem revelação. Então, Paulo trata do assunto da revelação. Como os cristãos, quando se ajuntarem, alguns têm revelação para entregar. Isso é a primeira informação e é o que o texto áureo transmite para a gente. Então, o que precisa ficar claro para você é que é baseado no texto de 1 Coríntios 14, 26, existe uma categoria chamada revelação que os cristãos, quando se ajuntam, entregam. Alguns cristãos, não são todos, cada um vai entregar alguma coisa. E dentre os que vão entregar, existe a categoria de entregar a revelação. Ponto? Beleza? Isso é a primeira coisa. Depois, na leitura bíblica em classe, né, o comentarista utiliza textos que falam do Espírito Santo revelando coisas de Deus. Ou seja, agora o comentarista lá na leitura bíblica em classe vai nos dar exemplos, né, vai falar sobre os dons em 1 Coríntios, né, e depois vai usar exemplos de Estevão e Daniel com pessoas que são dirigidas pelo Espírito de Deus, transmitindo revelação, seja revelação de sabedoria, né, revelação de conhecimento. Ele vai usar 2 exemplos, ou seja, agora, né, no segundo ponto, que é a base, a estrutura da aula, existe a revelação, o Espírito conduz uma revelação para Estevão e para Daniel. Então, existe uma categoria de revelação e existe na experiência dos crentes, dos servos do Senhor, a experiência de o Espírito dirigir revelações, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento na vida de irmãos. Então, é o segundo ponto. E depois, utilizando o texto de 1 Coríntios 12, que é a lista de dons, né? O comentarista chama de dons de revelação os seguintes dons:
as palavras de sabedoria, palavras de ciência e discernimento do Espírito. Então, é uma escadinha a forma que está estruturada a lição. Esses 3 dons que têm uma relação com falar das coisas de Deus, né, de apresentar a revelação de Deus, e lá na lição vai explicar cada uma. Lá, diante disso, se encaixa na categoria do Espírito que manifesta a revelação, ou seja, vem do Espírito. Isso está ligado à palavra lá em 1 Coríntios 14, 26, para se entregar a revelação. Então a aula está estruturada nesses textos, esses textos são a estrutura base, e um encaixa no outro para ter a base da lição. O objetivo, e essa é a estrutura da aula, que você precisa ter clareza, é que os alunos, ao final da lição, entendam o que são revelação, né? Dons de revelação. Então, dons de revelação é uma categoria de dons que implica palavras de sabedoria, palavras de ciência e discernimento de espírito. E os alunos precisam saber o que significa cada um desses e ter consciência que é o Espírito que dirige esses dons de revelação, assim como dirigiu a vida de Estevão e como dirigiu a vida de Daniel. Tá bom? É um sopro do Espírito. Por isso, dom do Espírito. Ok? Essa é a estrutura da aula. Não perca isso de vista. Isso vai te ajudar aí a compreender muito bem os tópicos. Tá? Vamos à próxima dica? Dica de número 3. São 3 dons na categoria de revelação, certo? Então essa dica de número 3 é uma dica que eu sempre compartilho com vocês e não deixo de compartilhar nunca, porque é importante e é fundamental. Às vezes tem pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui e não conhecem o trabalho do EBD em Foco, né? Assistem pela primeira vez o vídeo de dicas aqui, não sabem o trabalho do EBD em Foco ou não conhecem os outros conteúdos do EBD em Foco. Então eu sempre faço questão de citar nossos vídeos de dicas e trazer essa dica aqui, que é um aprofundamento nos assuntos que nós estamos trabalhando. Então, se a lição trata sobre os 3 dons, você precisa saber muito bem claro o que é o dom de discernimento, vamos voltar aqui, o dom de palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Você precisa saber explicar muito bem esses dons. E onde você vai conseguir um conteúdo para ministrar bem esse conhecimento, transmitir bem esses dons? É no conteúdo do EBD em Foco. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link do comentário da lição completa com o irmão Eberson. Eu não vou ficar aqui no vídeo de dicas repetindo para você o que o irmão Eberson gastou muito tempo para falar no vídeo completo da lição, né? Então eu vou trazer aqui vídeo de dicas para vocês e vou ficar falando o que as pessoas normalmente já falam, né? O significado de cada um desses dons, trazendo explicação, referência bíblica. O irmão Eberson fez esse trabalho, então aproveita a dica de número 3 para te lembrar disso. Então na descrição do vídeo tem um comentário completo do irmão Eberson, um comentário completo da lição, onde ele trata cada tópico da lição. E se você quiser aprofundar na lição, aí sim, você vai aqui na descrição do vídeo, você vai para a dica, para o comentário da lição 3, tá bom? Também você pode encontrar no site dbdinfoco.com.br, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito, você pode mandar no telefone do EBD, que também aí tem na descrição do vídeo. E também tem o conteúdo premium do EBD em Foco, tá? Que são os slides de lição em PowerPoint, tem um curso baseado no tema da lição. Então eu gravei as aulas do curso, a edificação da igreja, através dos dons do Espírito. Então esse curso está lá para quem é assinante do EBD em Foco. E eu falo sobre cada um dos dons. Então eu gravei uma aula específica para falar sobre os dons de palavra de sabedoria, palavra de ciências, e gravei uma aula específica sobre o discernimento do espírito. Então lá no conteúdo premium ainda tem um curso que trata aí de assuntos relacionados à lição que nós estamos trabalhando nesse trimestre. Também tem ensinos em PDF, conteúdo premium do EBD em Foco, tá bom? E vamos para a lição de número 4. Qual que é a dica de número 4? Qual que é a dica de número 4? É uma dica de livro. Sempre trago para vocês uma dica de livro, e o livro que eu trago como sugestão para vocês é A Mensagem de 1 Coríntios, A Vida na Igreja Local, do David Prior. Esse livro aqui é fantástico, presta atenção no que eu vou dizer, é um livro fantástico. Você quer estudar 1 Coríntios, você quer saber tudo de forma aprofundada sobre a carta de 1 Coríntios, estilo literário, comentário sobre cada passagem de 1 Coríntios, inclusive saber sobre os dons, que é o tema que nós estamos trabalhando. Trago uma dica da mensagem de 1 Coríntios, porque a base da nossa revista está tratando sobre os textos de 1 Coríntios, né, que é a lista de dons de Paulo.
então esses 3 dons que estamos vendo na aula de hoje, estão descritos na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, por isso que eu trago essa sugestão. A mensagem de 1 Coríntios, a vida na igreja local. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês um link para vocês, se quiserem adquirir o livro, um link já da Amazon aí que te direciona direto para o livro, você pode adquirir o livro. Normalmente aqui nas dicas de livro, quando os livros tem na Livraria Basileia, eu coloco aqui a referência, né, para você conseguir o desconto que eles disponibilizaram para nós. Esse livro não tem lá na Livraria Basileia, mas eu encontrei ele na Amazon e deixei aqui embaixo na descrição do vídeo para você um link que direciona esse livro. Vale muito a pena ter esse livro, tá? A mensagem de 1 Coríntios é um livro interessantíssimo, é um livro muito aprofundado. Então você sempre vai ensinar ali coisas de 1 Coríntios, né? Então é um tipo de livro que vale a pena ter na sua biblioteca, tá bom? Próxima dica, nossa quinta e última dica, é uma nota sobre a verdade prática. E eu acho que é importante eu fazer essa nota. Acompanha comigo uma coisa. Qual que é a verdade prática da lição? Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja na atualidade, ok? Pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. O que eu quero fazer como uma nota, né, essa dica número 5, sobre a verdade prática, eu queria que vocês tivessem consciência disso que está sendo desenvolvido na lição. É verdade que os dons de revelação divina são indispensáveis na igreja atualidade. É isso que é o foco da lição. Os dons são indispensáveis para a igreja, são necessários dons para a gente caminhar na verdade e não caminhar no engano, né? A observação que eu quero fazer diante dessa verdade prática é o outro ponto, que às vezes é o excesso da ênfase dos dons, que também tira o foco da verdade. É esse comentário que eu queria fazer, essa nota que eu queria fazer a respeito da verdade prática. A gente entendeu que a verdade prática traz para a gente está corretíssimo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Os dons são fundamentais para a atualidade. Ponto. E eles são necessários porque a gente vive um tempo marcado por engano. Então, por exemplo, a manifestação do dom de discernimento do Espírito é fundamental para a igreja hoje, não cair no engano. A manifestação do dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria é fundamental hoje, porque senão a gente vai viver uma vida de engano. Esses dons são fundamentais. Mas o que acontece? Às vezes esses dons são ensinados de uma maneira errada ou enfatizado dons de uma forma como dom fosse sinônimo de espontaneidade, né? Como se fosse espiritismo, que o espírito toma a pessoa e a pessoa agora tem o dom. E isso não é realidade. Dom é sinônimo de mover do espírito, do qual o espírito move a sua igreja e move os cristãos, ok? Então, nós não podemos, ao ler essa verdade prática, pensar em dons no sentido de espontaneidade, como, agora eu fui iluminado, eu sei o que a palavra de Deus diz, o caminho é esse, estava tudo errado. Tem muito engano, agora eu fui iluminado, agora eu entendo tudo da palavra de Deus, as coisas são assim, essas pessoas são herégicas. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Como se fossem revelações novas, revelações que você fecha o olho no seu quarto e agora você sabe as coisas, porque Deus te revelou. Calma, esses dons não se manifestam assim. Não é assim que... dom é sinônimo de espontaneidade, é sinônimo de graça, de sopro do Espírito, do qual a gente participa, né? A gente aperfeiçoa, a gente trabalha junto com esse dom e trabalha junto com o Espírito. É esse o caminho, a dinâmica que Paulo fala à igreja dos Coríntios. Tanto que a igreja de Coríntios tinha dons, mas faltava o quê? O caminho do amor. Então, ter dons não significa que... nós não vamos errar, ou não vamos falhar, ou não vamos estar no caminho errado. A igreja de Corinto tinha vários dons, mas estava tomando atitudes erradas. Estava no engano em muitas coisas. E Paulo, né, mostra quais são os dons mais necessários para aquela igreja, porque aquela comunidade volte, né, ao tema que nós estamos falando da lição, dons de revelação, da sabedoria, né, os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, é necessário para não se enganar e não confundir com os outros, né, não se deixar levar por outros dons. Fantástico, fundamental, importante. Por isso que essa lição é tão importante e a verdade prática é realmente isso. E eu acrescento e quero lembrar com essa dica, queridos irmãos, queridas irmãs, que ter esses dons, né, de sabedoria e de conhecimento não é sinônimo de espontaneidade, mas sinônimo de abertura para o Espírito, do qual agora, recebendo esse dom do Espírito, a gente aí estudando a palavra de Deus,
aprendendo os mistérios de Deus, buscando conhecer as coisas de Deus, porque o Espírito coloca esse desejo, a gente vai aperfeiçoando o nosso dom e a gente vai percebendo o que é verdade, o que não é verdade, né? E a palavra de Deus é um molde ali que a gente tem conhecimento e caminho para entender as coisas de Deus, tá? Essa observação eu queria fazer para vocês e essa aula é importantíssima, esse tema é importantíssimo, então, queridos professores, aproveitem essa lição para trazer informação e conhecimento para todos os seus alunos. Peço, se você gostou desse vídeo de dicas, deixe seu curtir aqui, compartilhe com mais irmãos. Se você tem alguma sugestão, alguma observação, comente aqui pra gente aqui embaixo. Seus comentários, seu feedback é muito bem-vindo e necessitamos dele, tá bom? Demais informações está aqui na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.